Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º webinar do movimento Todos pela Construção. Como está o nosso áudio? Todos nos escutam bem? Ok. Você que está chegando agora, pode dizer o estado de onde você está falando, o local de onde você está aí nos assistindo. E é um prazer, nós temos aqui convidados ilustres falando desse tema a respeito de inovação na construção. Essa é uma iniciativa do Todos pela Construção, iniciativa da Eto Soluções, da Construliga, do Sebrae Nacional, da ABCP SNIC e da ConstruLearning, uma joint entre a Construliga e a Eto Soluções que nasceu nesse movimento. Eu sou Davidson Deana e quero convidar aqui, apresentar os nossos convidados ilustres dessa noite. Primeiramente, Walter Frigieri, que será o nosso moderador. Olá, Walter, tudo bem? Você é o gerente de mercado da BCP. Pode abrir, Walter? Legal. Oi, Davidson. Muito boa tarde. Boa tarde, estamos felizes aí de ter um tema tão empolgante como o de hoje e com essa turma que está aqui nos acompanhando. Expectativa muito positiva. Muito obrigado, isso é muito bom. Teremos também aqui a presença do professor Vanderlei John. Olá, professor, como vai? Tudo bem? Pode abrir a câmera. Boa tarde, Diana, obrigado pelo convite. Vamos aí, estamos prontos para o debate. Muito bom, professor Vanderlei John, da Poli, USP, ele também é o coordenador do Embrap, e justamente falando, especialista nesse tema de inovação, que trará para aqui nossas experiências, né, trocar com a gente essas experiências. Também nosso convidado agora, Dani Spievac, da CEO da Vitacom, também o coordenador das operações da Vitacom. Olá, Dani, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Davidson, Walter, todo o time. Prazer tê-los de novo aqui e encontrar grandes amigos. Muito boa tarde aí, viu? Muito obrigado pela sua presença. Então tá joia. Eu quero saber se nós estamos aqui no áudio com o Pereira, Antônio Pereira. Olá, Antônio, tudo bem? Está nos ouvindo? Antônio? Olá, Davidson. Boa tarde a todos. Ah, sim. Boa tarde a todos. Tudo bem, Pereira? Como é que vai? O Pereira, quero informar, veja a questão de ter a garra aqui do Todos pela Construção. Muito obrigado, viu, Pereira? Teve o cabo cortado lá, rompidas as conexões, mas estará aqui no áudio conosco. Muito obrigado, viu, Pereira? Pereira, ele é engenheiro mecânico, né, Pereira? Também estará aqui pela ArcelorMittal. Ele é gerente de inovação e desenvolvimento de produtos na ArcelorMittal. Muito obrigado, viu, Pereira, pela sua presença aí também. É um prazer aí tê-lo conosco. Obrigado, Davidson. Boa tarde a todos. Boa tarde aí. E também agora temos a presença aqui iríamos ter a presença do senhor Paulo Alvim, e por um motivo de que foi chamado pelo nosso ministro, ele estará agora, nesse momento, sendo representado, né, nessa hora aqui, pelo senhor Eduardo Soriano. Olá, senhor Eduardo, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde a todos estão escutando? Sim. Sim, muito bem-vindo, agradecemos a sua presença. O Paulo pediu desculpas porque ele foi chamado, ele estava entrando na videoconferência, aqui já estava preparando a apresentação, alguma fala dele, e ele foi chamado do Palácio do Planalto, foi um andar acima ainda, né? E eu estou aqui para representar, eu sou diretor de tecnologias estruturantes do MCTI, que é o setor que pega toda a parte de energia, petróleo e gás, recursos minerais, transportes e combustíveis, e também a área de nanotecnologia, fotônica, indústria avançada e materiais avançados. Eu dirijo essas duas áreas e sou ligado direto ao secretário Paulo Alvim. Estamos aqui para contribuir com esse debate. Tenho certeza que será muito enriquecedor. Agradecemos a você e também a todos que estão participando aqui conosco. Mais uma vez, você que está entrando agora na sala, vários participantes novos aqui, sejam muito bem-vindos e desejamos a todos aí um brilhante webinar a respeito da inovação na construção. Walter, com você agora, você quer dirigir as palavras? Bom, boa tarde. Hoje, com nossos participantes aqui, nós vamos tentar dar uma dinâmica bem rápida para a gente aproveitar o máximo de cada um. Então, eu vou começar com o Dani. O Dani Vitacom. Então, Dani, você trabalha numa empresa... Está tendo microfonia. Ok. Dani, você trabalha numa empresa que trabalha muito inovação de produto, inovação de modelo de negócio,
mas muito focado no comportamento do consumidor. Nós estamos aqui no meio de uma crise, tem muita discussão se vai mudar o nosso consumidor. Como é que a sua empresa está trabalhando esse ambiente agora incerto, né? E qual é a perspectiva aí para frente? Walter, deixa eu primeiro só fazer uma lembrança como é que é a Vitacom, quem é a Vitacom, para depois entrar aí no nosso modelo de negócio e como a gente está vendo os próximos passos aí, pós-vida diferente ao que nós estamos vivendo agora. A Vitacom é especializada em apartamentos compactos, acho que todo mundo conhece, a gente começou em 2009, vai fazer 11 anos, uma empresa muito jovem, muito nova, começou com uns 40 metros quadrados, na época o mercado chamava de kitnet, e a gente nunca acreditou nessa palavra, e foi mudando, chegamos a fazer os apartamentos de 30 metros quadrados, 20, 10 metros quadrados, e no ano passado fizemos até o de 2 metros quadrados, que são pods, que são locais para passar o tempo curtindo a experiência de morar dentro da cidade, e esse é o nosso grande propósito, reinventar o jeito de moradia das pessoas, e com isso a gente sempre embarcou com muita tecnologia, sempre focado no início, muita tecnologia de produto, de como transformar um apartamento com dimensões menores, com que realmente as pessoas precisam dentro do apartamento, e ter o prédio como apoio da sua área social. Então, a sala, a cozinha, quarto de empregados, escritório, ficava tudo numa área comum, sempre com foco no compartilhamento, no sharing e numa convivência harmônica entre as pessoas. E ao longo de todo esse processo que a Vitacom vem passando, a gente também, além de pensar na tecnologia de produto, a gente passou muito a cuidar de tecnologia de processo. E a gente foi bem testado nessa pandemia, vamos dizer, desde o começo de março, aí, que vários dos processos da Vitacom que já estavam em place foram realmente testados e, vamos dizer assim, validados. A gente já fazia a venda digital, a assinatura digital de contrato, a pouca presença do cliente nos estandes de venda, e a gente consegue fazer isso de uma forma cada vez diferente em relação ao mercado tradicional, ou seja, hoje o meu cliente, ao comprar um apartamento, ele recebe o apartamento, recebe a unidade dele, com quase tudo numa forma tecnológica. Então, ele faz a assinatura do contrato, ele acompanha o andamento dos negócios deles, da obra, dos processos. Até a vistoria hoje é feita virtual, digital, e assembleias, que a gente já faz há mais de 2 anos, todas as assembleias de implantação de condomínio, tudo de uma forma digital tecnológica. E isso é uma mudança muito forte, que vem de outros mercados, que a gente está trazendo para o mercado da construção civil, o mercado imobiliário. E por estar muito próximo com os nossos clientes, a gente, com essa coisa do virtual, você consegue falar com a pessoa, ele te procura a qualquer hora, ou seja, você não tem, como assim eu posso dizer, espaço para não atendê-lo. A gente começou a analisar os comportamentos dos nossos clientes em relação à convivência. E todos os produtos, mais ou menos há mais de 4 anos, que a gente desenvolve e desenha os novos produtos baseados no comportamento das pessoas. E a gente seguiu e acompanha essa migração dos comportamentos das pessoas, de querer apartamento grande, de ter o condomínio clube, de morar longe da cidade, para ter alguma coisa grande, para alguma coisa que foi adaptando para ficar do lado do seu trabalho, muito próximo da sua vida, muito próximo da família, muito próximo dos centros urbanos. E com isso a gente foi entendendo o que o consumidor final, nosso investidor, nosso cliente gosta de ter nas unidades dele. Então, toda essa parte de tecnologia e de comportamento a gente analisa muito forte, as respostas que nós damos dos nossos produtos vêm do comportamento das pessoas. E considerando esse momento onde a gente realmente está conhecendo a nossa casa, a nossa moradia, muita coisa está surgindo de diferente, que eu tenho certeza que depois da pandemia, do isolamento, a gente vai ser outro mercado imobiliário. Acho que a Vitacom está estudando direto isso, a vanguarda, começamos a vender apartamentos, tivemos sucesso de fazer um lançamento de imóveis no dia 22 de março, e já vendemos quase 65%. Então, a gente está entendendo qual é a dinâmica das pessoas, o que as pessoas precisam dentro do apartamento. Isso tem a ver com inovação, parece meio errado, mas a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de comunicação, e a gente começa a ver que as nossas capacidades e infraestrutura da cidade e dos prédios ainda estão deixando a desejar.
O exemplo do Pereira, acabou o cabo dele, ele não consegue, eu não consigo ver o rostinho dele hoje aqui. Mas é algo que a gente sente muito quando a gente volta para nossa casa e esse conceito de home office vai ficar. A gente vai ter o office home office, vai ser uma forma muito tênue a mudança dentro do seu escritório e onde você mora. Então, a Vitacom está analisando isso de uma forma muito forte. Muita coisa a gente viu que dá para melhorar, mas a gente entende que o caminho é sem volta da tecnologia embarcada nas nossas unidades e na forma de morar. Dani, nós vamos, depois que todo mundo falar, ter um debate entre todos, mas eu tenho uma curiosidade, e eu imagino aqui que entre as pessoas que estão assistindo aqui, deve ter muita gente que é fornecedor de alguma coisa, fornecedor de projeto, fornecedor de material, e o que eu percebo da Vitacom é que a Vitacom se transformou uma plataforma também, né? Não é só o que vocês produzem lá dentro, vocês, digamos assim, em termos de inovação, me parece que vocês conseguiram um posicionamento que vocês atraem parceiros para inovar junto com vocês. Então, qual seria esse jeito? Então, você travou, ficou sua pergunta, qual é o jeito? Tem muita gente querendo ser fornecedor da Vitacom. Você pode repetir, Valtão? Cortou bem na hora que você falou, qual é o jeito? Eu estava comentando, então, como vocês são uma plataforma e inovam muito, qual a mensagem para essa... Provavelmente nós temos aqui dezenas de fornecedores aqui nos assistindo, qual é o jeitão da Vitacom de fazer essa inovação a partir também de terceiros, de parceiros? Acho que tem uma mudança radical na construção civil. Eu sou engenheiro civil formado aí muito tempo, vim de pedreiro até a carreira, e acho que tem uma grande mudança que vem, que aí todo o mercado vai ter que se acostumar, que é a pressa, a redução de prazos. Eu acho que isso é uma grande... um novo conceito que vem pela frente. A gente hoje, por causa dos nossos home offices, nossos web lives e nossas reuniões ao vivo, não tem tempo para mais nada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso vai fazer com que os processos construtivos também tenham uma mudança de agilidade. Acho que os prazos de obra de 36, 30 meses vão cair. Hoje, um produto residencial, um escritório, vão ter que estar pronto mais cedo. E eu acho que, nessa linha, todo o mercado que tiver um produto ou uma tecnologia, uma prestação de serviço ágil e eficiente, pode vir para a Vitacom, pode me procurar. Ótimo. Vamos passar agora para o Vanderlei. Vanderlei, que é nosso parceiro hoje, né, na BCP, é nosso parceiro tecnológico, eu tenho mais intimidade para fazer duas provocações, Vanderlei, para a gente manter o nosso debate mais quente. De novo, olhando aqui para a nossa audiência, eu acredito que tem muita gente que olha para a universidade e não vê a universidade como um parceiro tecnológico, né? Isso vem de uma história, não estou falando especificamente da Poli, da USP, mas vem de uma história. Então, essa é a primeira provocação. Qual que é o papel que a universidade pode ter nisso? A segunda é que nós temos muitas startups de TI. Onde estão as startups de engenharia? Né? Até vendo aí uma ação que nasceu aí dentro, né, em relação à Covid. Então, essas são as duas questões aí que eu te coloco. Não, obrigado pela... Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, tudo ótimo, tudo ótimo. Tá ótimo? Ótimo. Não, eu acho que a gente tem um problema sério no Brasil, que nós não temos uma tradição de inovação, né? Nós não temos o cidadão brasileiro, ele não olha para uma grande empresa, uma grande fortuna e fala, olha, essa grande fortuna, essa grande empresa aí foi produto da inovação, foi feito isso dentro da universidade tal, né? Se for pensar, o Google é produto de Stanford, né? A Alcoa é produto de um trabalho, o refino de alumínio é um produto de trabalho de conclusão de um aluno norte-americano. E a gente não tem isso, né? O ganhar dinheiro no Brasil e o fazer a riqueza, ele tem a ver com outros mecanismos, né? Aliás, isso é comum ao Brasil e a todos os países pobres, só são ricos países que inovam, né? São 87% da riqueza norte-americana,
produto da inventividade, da capacidade da engenharia norte-americana de ter ideias e transformar essas ideias em produtos e produtos que o mundo quer, né? Eu acho que hoje isso começa a mudar. Depois eu vou falar um pouquinho do que a gente está vivendo lá aqui na Poli, né? Mas eu acho que, de fato, a gente tem hoje a ênfase da inovação, tem sido a inovação em software, modelos de negócio, tudo isso é muito importante. Mas os desafios da construção, por que as inovações dão certo ou não dão certo? Dão certo porque elas entram no mercado e elas resolvem algum problema. E a construção e o Brasil tem dois problemas que são difíceis de resolver só com software, né? Impossíveis. Primeiro, nós temos um problema de impacto ambiental que da construção é muito grande, particularmente mudanças climáticas, né? E isso precisa mudar a tecnologia. A segunda questão é a questão da produtividade. Nós, a partir daqui a 10 anos, 15 anos, vamos começar a diminuir o tamanho da força de trabalho. Só tem uma forma de um país crescer diminuindo a força de trabalho, que é aumentar brutalmente a produtividade, que é uma coisa que não acontece. A construção brasileira tem uma produtividade de 1/5 da produtividade da construção dos Estados Unidos, e a construção dos Estados Unidos é o setor menos produtivo da economia norte-americana e é uma produtividade que não cresce, né? Então, todo mundo sabe disso. E isso aqui nós não vamos resolver com BIM, com software, nós vamos resolver com tecnologia, inclusive software, inclusive BIM. Infelizmente, ou talvez, como nós não temos muita tradição de inovação e tem todo um discurso de inovação, uma ideia do pitch de 5 minutos, o processo muito rápido, né? Em 30 dias chegar no MVP, etc. Se criou uma cultura de inovação no Brasil que vem da área de software, né? E essa cultura de inovação, ela não funciona na área de hardware. Na área de hardware, você tem problemas industriais, você tem problemas de logística, você tem problemas de competitividade, PI e tudo mais, né? Então, aonde estão as coisas de hardware? As coisas de hardware precisam de laboratório, precisam de cientista, precisam de massa crítica, né? Quando o Vale do Silício tentou entrar em coisas duras, né? Eu não sei se vocês acompanharam a inovação, aquela empresa chamada Theranos, que ia revolucionar exames clínicos nos Estados Unidos. No prazo que o Venture Capital americano deu para o pessoal da Theranos, eles começaram a mentir para não perder o financiamento. E depois de 5 anos, eles não tinham absolutamente nada, a não ser uma mentira, e a mulher hoje deve ir para a cadeia, né? Então, nessa parte que nós precisamos fazer é um investimento duro, ele precisa de gente, laboratório e tudo mais. Isso tem notícias boas para dar, né? Existe dinheiro para financiar a inovação no Brasil, né? Existe dinheiro para financiar a inovação com dinheiro, subsídios públicos para a inovação, né? A Embrapi opera com isso, a FAPESP opera com isso, a FINEP opera com isso e o BNDES opera com isso. Cada dinheiro tem a sua especificidade. Segundo, a gente tem no país uma capacidade instalada na academia, que eu acho que o Covid, o Walter foi muito feliz nisso, deixou muito claro, né? A quantidade de soluções que as universidades trouxeram, né, em curto espaço de tempo, mostra que, havendo organização e havendo motivação, nós conseguimos aportar resultados eficazes para a sociedade. Uma equipe da Poli, ela não foi a única, Minas Gerais fez a mesma coisa, em conjunto com um ecossistema de empresas, que é produto de um esforço recente da universidade em se relacionar com empresas, né, conseguiu desenvolver um ventilador mais barato, usando peças do mercado, ele pode ser produzido, conseguiram licenciar, né? A gente está trabalhando hoje o Inova USP e o Inova HC numa série de inovações, coisas simples que faltam na UTI, né, e que não dá para importar, porque o Brasil sempre importou isso, porque não tinha muita escala, mas nesse momento ninguém exporta o produto, e a gente está trabalhando, o Inova HC detecta a necessidade, o Inova USP olha para a USP e vê capacidades, essas capacidades mobilizam empresas, e nós estamos chegando em 3 produtos num mês, né? O ventilador vai chegar no mercado, a gente tem capacidade, nós criamos uma academia com capacidade, hoje nós temos o dinheiro, né? E hoje tem um conjunto de empresas que está investindo. Eu trabalho na unidade Embrapi, que trabalha com construção civil,
a gente tem uma carteira de trabalhos de 20 milhões até o momento, né? Com contratos com empresa, onde tem dinheiro da Embrapi, tem dinheiro das empresas e tem recursos da Universidade de São Paulo, né? São empresas que estão colocando dinheiro em inovação e estão colocando inovações no mercado. O meu laboratório trabalha mais com materiais cimentícios, nós trabalhamos desde 2000 continuamente com contratos de empresa. A gente ajudou a substituir o amianto, melhorar a argamassa, agora nós estamos fazendo concreto e cimento com cada vez menos cimento, né? Apoiado sempre pela indústria brasileira, né? Então, tem recursos, tem coisas acontecendo, mas ainda falta, talvez, a gente organizar coisas de maior fôlego, né? Qual é a próxima fachada, como é que a gente encurta o prazo, como é que nós trazemos o conceito da construção modular, né, que é a construção como produto e não projeto, para o mercado brasileiro. Nós vamos precisar de consórcios, onde tem os fabricantes, os projetistas e as construtoras, né? Então, isso tudo pode ser construído. Vanderlei, eu comecei te fazendo a provocação, agora vou mudar de lado. E do ponto de vista das empresas, o que você tem sentido? Está mudando a mentalidade? Está procurando mais a universidade? Que exemplos práticos você tem dessa relação entre universidade e empresa? Bom, eu vou falar de coisas que eu estou fazendo, fica mais fácil, né? Então, a gente tem hoje, com a ArcelorMittal, uma cátedra chamada Construindo o Amanhã, que procura, investe, né? A Arcelor investe na USP, nós temos uma série de projetos, né? E nós estamos desenvolvendo projetos de P&D a partir dessa cátedra, né? Novos produtos para a área de aço para construção civil. Bem real. Temos um projeto com a CBMM, de um aço mais resistente ao fogo, né? A gente está com a BCP, estamos começando aí, estamos fazendo um lançamento, né, Walter? A Cátedra Ari Torres, vamos montar uma plataforma de construção digital aberta para as empresas, startups que quiserem trabalhar em impressão 3D, né, de materiais cimentícios e até de outros. Nós estamos dentro da Poli construindo o Centro de Inovação e Construção Sustentável. Ele é um ecossistema, mas as empresas que estão lá, e hoje são 23, elas estão pagando a construção do edifício. E esse edifício, cada pedaço dele é uma ideia nova. A gente acabou de fazer as fundações, uma parceria com a Tupper, ArcelorMittal e Intercement. A Tupper entrou com uma nova tecnologia de fundação, 2 patentes. Nós incorporamos uma equipe lá da Universidade da USP de São Carlos, trouxe geotermia para colocar nas estacas de fundação, né? A Arcelor forneceu todo o aço industrializado, não teve nem corte, nem dobra, não teve nada na obra, tudo pronto, na melhor qualidade. E a Intercement, com a Intercement nós fizemos um concreto, nós vamos fazer até uma live do SIX nos próximos dias, um concreto com 190 quilos de cimento, 25 megapascal de resistência, autoadensável, sem exudação, que foi usado, produzido em concreteiras absolutamente normal, e foi usado para fazer essas estacas, né? Então, tem coisa acontecendo, dá para fazer. Isso é bacana, porque a gente está saindo da discussão teórica do papel da universidade e a gente está indo para exemplos práticos que estão sendo construídos em direção ao mercado. Então, já que uma parte foi citada, Pereira, você está aí, não? O Pereira... Sim, Walter. Opa! Beleza. Pereira, é o seguinte, também parceiro nosso aí, da BCP, na parede de concreto. Pereira, nós estamos na crise, né? Mas vocês vêm investindo forte numa linha de industrialização da construção. Então, a pergunta é, vão continuar? A crise vai alterar? Ou a Arcelor vai continuar buscando inovar para aumentar a racionalização da construção? Muito bem, Walter. Boa tarde a todos aí agora conectado, né? A visão que a gente tem, inclusive nessa questão do como que a inovação se aplica dentro do conceito do setor siderúrgico e as soluções em aço, o primeiro passo que foi feito, e muito bem feito ao longo dos anos, né, é identificar exatamente aqueles pontos que a gente percebe que tem grande oportunidade para avançar. Independentemente da questão tecnológica, né, altíssima tecnologia, muitas vezes ações relacionadas à industrialização da construção civil, à produtividade,
a desenvolvimento de produtos e tudo mais, isso ganha tração à medida que a gente percebe que há uma necessidade da gente superar essas barreiras para, de fato, depois chegar lá na frente com a inovação um pouco mais ampla do processo, vamos falar assim, de desenvolvimento de produto, engenharia de aplicação e engenharia e inovação. Nessa linha, Walter, eu peço permissão até para compartilhar aqui uma apresentação rápida. Não sei se você pode só sinalizar aqui a hora que eu estiver apresentando. Ok? Vocês conseguem acompanhar? Sim, tá ótimo. Perfeito. Então, nessa linha, como a gente falou, ao longo dos anos, a gente vê como é lento o processo de desenvolvimento do aço no setor da construção civil. Então, durante 80 anos, mais de 80 anos, tá? Falava-se em aço para construção civil, principalmente focado no concreto armado, entende-se vergalhão CA50 barra reta. Na década de 80, que começa a ter início aqui de serviços como corte-dobra, aí na sequência dos produtos trefilados, aí vieram as armaduras prontas soldadas, comentadas até agora pelo professor Vanderlei, já em 2010, e agora a gente começa um processo de aceleração, exatamente nessa linha que você está comentando, de como que, até o momento que nós estamos vivendo, ele vai imprimir mais velocidade, trazendo conceitos do BIM, trazendo questões relacionadas à digitalização, manufatura aditiva e até mesmo Intelligence, que é uma metodologia que vem sendo trabalhada. Na linha da engenharia e inovação, que é a startup nossa focada nesse processo, o objetivo é trabalhar essas soluções em aço para garantir eficiência na aplicação e, fundamentalmente, agregar valor. E isso vem para poder rebater esses pontos de atenção, esses fatores críticos de sucesso aqui, que é a baixa produtividade da construção, desperdício de materiais, qualificação de mão de obra, até mesmo a questão da resistência a mudanças, né? A gente sabe que nós estamos falando do mercado que, tradicionalmente, ele tem alguns aspectos que têm que ser trabalhados com relação a mudanças comportamentais, etc., e até mesmo a sustentabilidade no setor. Então, respondendo sua pergunta, é através desse ecossistema que hoje a gente tem mais de 1.400 pesquisadores da ArcelorMittal no mundo, tá? E aqui no Brasil também nós temos um centro de pesquisa focado nesse tipo de soluções de engenharia em vários setores, setor automotivo, mecânico e a construção civil está nesse pacote. Somado com a engenharia e inovação, o AssoLab, que é o nosso hub de inovação, e a cátedra, que também foi citada pelo professor, onde tem o CICS, que é o Centro de Inovação e Construção Sustentável, todos esses processos de desenvolvimento, inovação e tecnologia vêm sendo trabalhado de forma estruturada e, com certeza, agora a gente sente até mais segurança para poder desenvolver, porque a gente percebe que está no caminho certo. E nessa questão da produtividade, veja que nesse trabalho que foi feito junto com o Sinduscom, inclusive, a gente percebe ainda como é artesanal o processo da construção civil. E, às vezes, com ações simples, a gente pode tratar a inovação de forma coerente, que é exatamente trazer todo esse processo manual da construção civil para processos industrializados. 80%, mais ou menos, do tempo, hoje, de uma obra é tratado aqui como processo de pré-montagem, onde você pode tranquilamente levar isso para processo de industrialização. Além da questão de soluções que podem ser trabalhadas, e dessa forma a gente consegue simular várias aplicações, utilizando produtos, serviços e tecnologias diferenciadas, onde você faz a análise comparativa, buscando fundamentalmente o ganho na aplicação. Então, essas iniciativas de inovação, elas trazem uma visão não só de produto, mas de produto mais serviço, que conceitualmente vai levar isso para, de fato, uma solução orientada para a engenharia e para a inovação. O BIM, como foi até comentado, durante muito tempo era um mistério para nós, né? Como que nós poderíamos utilizar o BIM nesse processo? Mas a digitalização vem sendo cada vez mais trabalhada dentro da engenharia e inovação, e a gente percebe aqui que, com o recurso da própria questão de conceitos, de modularizar para poder ter um melhor adensamento, aqui um exemplo prático, né? Um caso onde você, modularizando, você consegue ganhos com soluções logísticas, questões relacionadas à rastreabilidade. Nesse QR Code aqui, a gente pode acessar exatamente todo o detalhamento que tem aqui
nessa viga. Então, basicamente, são esses os pontos que a gente vem trabalhando nessa parte de digitalização da construção. E, cada vez mais, para poder trabalhar a industrialização, o conceito de estrutura pronta, ele vai ser desenvolvido. Então, nós temos exemplos aqui de armadura pronta soldada com forma incorporada, elemento pronto uso, pilares, vigas, lajes com armadura positiva e negativa, já toda ela preparada dentro de uma central de serviço. Aqui um detalhe um pouco maior aqui sobre a forma. Então, isso daqui vai industrializando cada vez mais, agilizando o processo e rebatendo aspectos como produtividade e até a velocidade, racionalização. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Um processo totalmente artesanal, um processo aqui onde tem o elemento pré-fabricado, pré-montado dentro de uma central, e nós estamos falando aqui de 60 vezes mais eficiente, 30 minutos contra 30 segundos. É o conceito da linha de montagem, Walter, é essa visão que a gente sempre tenta trazer isso para dentro da realidade do aço. E isso daí, com relação a aspecto financeiro, aqui nós temos um caso real também, de uma obra lá do Nordeste, onde a gente trabalhou praticamente toda a industrialização dessa obra. E aí a gente pode perceber, né, mensurando ganhos, né, o como que essa velocidade é significativa, com redução de ciclo de laje, redução de mão de obra, e aí você perguntou do cenário atual, né, a gente tem uma preocupação de exposição de pessoas hoje no canteiro, até nas indústrias, então, além da economia também, que isso é extremamente impactante, quando a gente olha aqui, redução da ordem de 38% no custo global. Nessa linha, a gente pode, então, compreender que vai diretamente para esse tipo de iniciativa também ligada à inovação, que é o Stelligens, que é uma metodologia que foi desenvolvida na Europa, a gente está nacionalizando esse processo no Brasil, e é uma metodologia que analisa o ciclo de vida, então tem uma pegada muito forte também com relação à sustentabilidade. Então, trata-se fatores relacionados ao aspecto econômico, ambiental e social, e aqui um exemplo também real de um galpão industrial, que é um estudo que a gente fez e hoje já está em escala industrial, onde você analisa basicamente a opção base, né, que é o baseline, e você, através de soluções com produtos e serviços do portfólio, consegue maximizar os ganhos, né, tanto no aspecto de infraestrutura, superestrutura, fachada e tal, e nesse caso trouxe reduções nesses 3 ambientes, nessas 3 dimensões, como é o caso aqui de redução da ordem de 11% dos custos da construção, até 3% do consumo energético. Aqui tem uma visão ambiental com redução de 100 toneladas de emissão de CO2, 11% dos impactos ambientais, certificação LEED, uma pontuação extremamente significativa em função dos tipos de soluções utilizadas, e a gente tem aí depois mais informações, como aqui o tempo é curto, né, que podem ser acessados aqui através desse QR Code, que fala sobre o Stelligens, que é a base desse processo de desenvolvimento e inovação. Além de sites, como tem esse site aqui com várias informações relacionadas à inovação, e até mesmo o aplicativo do ArcelorMittal, que tem geolocalização e tem dados também relacionados ao produto. Então, aqui é um panorama geral do contexto que foi colocado. Tá. Pereira, aqui surgiram questões relativas à capacidade que a inovação tem de penetrar em obra de fato, né? Sim. Aqui teve uma visão um pouco, olha, a coisa não é tão fácil, tem muita resistência cultural. Como é que Exato. você vê essa relação entre, né, uma empresa que busca inovação e o mercado com as suas dificuldades? Veja só, Walter, eu acho que o processo de inovação, independentemente de ser na construção, na indústria, em qualquer setor, eu acho que ele passa muito por essa questão de mudança comportamental, aplicar conceitos relacionados à cultura de inovação, experimentar, e principalmente a questão do ambiente colaborativo. Eu acho que a inovação, ela não consegue ser feita de forma isolada, entendeu? Então, essa questão da gente estar cada vez mais integrado, trabalhando em conjunto, fazendo esse ecossistema funcionar verdadeiramente, é o jeito mais coerente da gente aplicar essa questão da inovação. E é um processo, então, do conhecimento de todos, né, sabido que a gente não consegue virar a chave de uma hora para outra, né? Eu mostrei aquela linha do tempo, a gente vê que vem acelerando de forma significativa
a percepção de como que ela pode trazer efetivamente ganhos no que diz respeito a soluções de engenharia e até mesmo processo de industrialização. Mas isso tem que ter muita experiência, tem que ter muito desenvolvimento, tem que ter muita discussão. Eu acho que esses aspectos comportamentais, né, e principalmente agir de forma simplificada, é uma das maneiras que a gente consegue quebrar barreiras relacionadas à implantação do processo de inovação. Ok, obrigado. Agora vamos ao Eduardo. Eduardo, você está aí? Eduardo precisa ligar a câmera. Opa, oi, Eduardo. Eduardo, a gente viu aqui universidade, nós vimos construtoras, nós vimos aí fornecedor, e agora vamos falar, né, dessa instância maior aí que é o governo, né? E a construção civil, ela não é uma cadeia simples, né? A gente pode dizer que a gente começa lá na mineração, né? Ainda mais nós no cimento, a gente começa lá na mineração e a gente chega não só a prédios, mas à construção de cidades, né? Então, nós estamos lá no começo, na extração, e a gente chega numa dimensão da própria cidade. Nunca a gente ouviu falar tanto em ciência, né? O ex-ministro Mandetta, ele colocou essa palavra num patamar superior, ciência. E aqui nós estamos falando de inovação. Então, o que o governo, através aí da secretaria que você trabalha, o que o governo está fazendo nesse âmbito aqui? Você precisa ligar o microfone. Isso. Ok. Tá ok. Antes, eu gostaria de pontuar alguns pontos que foram falados muito importantes. A primeira questão dos novos modelos de negócios. O grande problema dos novos modelos de negócio, são, às vezes, questões regulatórias. Por exemplo, surgiu o modelo Uber. Mas será que a regulação estava dando suporte a isso? Ou seja, o que vem antes, a regulação ou a inovação? Esse é um ponto que, às vezes, limita a própria inovação, e isso se aplica também à construção civil. Por exemplo, tem certos mercados que você precisa ter 2 quartos, precisa ter um quarto mínimo, precisa ter algumas dimensões mínimas, precisa ter alguns requisitos. Isso aí, às vezes, atrapalha os novos modelos de negócio. Esse é um ponto bastante interessante, né? A outra questão que foi falado, que é bastante interessante, é a questão, às vezes, das exigências. Os próprios editais que fazem construção, inclusive nós estamos discutindo muito com a ABM sobre isso, fala assim, ponte em concreto armado. Por que precisa ser ponte em concreto armado? Não podia ser estruturas metálicas? Ou seja, muitas vezes os próprios editais, eles limitam a inovação por estarem muito amarrados a tecnologias mais tradicionais e ficarem difícil a questão da introdução da inovação. Essa construção de aço no Brasil é uma questão importante, né? Eu lembro que quando eu trabalhei há muitos anos em transportes junto ao governo de São Paulo, eu trabalhava aqui no Ministério, houve a questão dos ônibus elétricos, e o ônibus elétrico tinha uma definição, que era um ônibus era um veículo que tinha um motor de tantos HP. Só que um ônibus elétrico não tem um motor de tantos HP, é pouquinhos HP e é quilowatt, ou seja, às vezes esses cadastros, essas questões regulatórias atrapalham a inovação. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que estar antenado nessas questões regulatórias para que não inibam a inovação. Isso é uma colocação. Outro ponto interessante falado sobre as startups de engenharia. Eu, como engenheiro, sou, na verdade, engenheiro eletrônico, a gente fala muito sobre isso. A gente vê muito quando se fala em tecnologia, se lembra logo do software, mas o pessoal esquece o hardware, igual foi falado aí, a parte pesada, a parte de construção. Ou seja, a gente não vê essa questão de startups de engenharia. E isso é uma coisa rara acontecer, né? Essa questão de redução dos prazos também, a gente assistiu lá na China a construção de um hospital em tempo recorde, é impressionante aquilo. E isso se deve à construção modular, se deve a novos materiais, e isso o Ministério
em relação aos novos materiais, está investindo muito. Nós estamos em planejamento uma nova política, uma política de ciência e tecnologia em materiais avançados. Isso envolve um conjunto de materiais, e o mais famoso hoje em dia é o grafeno, que se fala, tem muita aplicação de grafeno na área de construção civil, na área de concreto, etc. Eu vi trabalhos interessantes na Universidade Federal de Minas Gerais, bastante interessantes. Ou seja, esses novos, a questão do nióbio, a aplicação de nióbio em vigas metálicas, em estruturas metálicas que permitem reduzir o preço, reduzir o peso, e aumentar a resistência. Tudo isso é adoção de tecnologias. Só que muitas vezes, a gente tem que cuidar para que essas novas inovações não tenham barreiras regulatórias, né? Esse alguns pontos que eu queria só comentar. E essa introdução de tecnologia, hoje em dia, de energias renováveis integrada em edificação, isso é muito importante, integração das tecnologias de TI, e hoje em dia tem um novo tema, que é essa questão da segurança biológica, né? Ou seja, prédios mais saudáveis, isso é uma coisa importante. Hoje em dia está se discutindo muito descontaminação no país, ou seja, será que a gente vai precisar inserir essas questões de descontaminação nas edificações, de modo que quando alguns hospitais já entrem, eles já pensem nessa questão de biossegurança. Isso eu só estou pontuando algumas coisas assim do que foi falado aí até agora. Em termos de Ministério da Ciência e Tecnologia, eu trabalho na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, onde todo o marco legal da inovação ele é construído nessa secretaria. Então, está se tentando evoluir o marco da inovação, simplificação, promoção de parcerias público-privada, novos mecanismos, a questão de encomendas tecnológicas, ou seja, é um conjunto novo de mecanismos, instrumentos à disposição da inovação, principalmente facilitar o acesso à inovação. E outra coisa importante é a questão dos ambientes de inovação, ou seja, é um investimento também importante, os parques tecnológicos, as incubadoras, as aceleradoras, o Ministério está discutindo muito a questão das startups. O que é uma startup? Startup é uma empresa comum ou não é uma empresa comum? Ou seja, nós estamos tentando trabalhar nesse aspecto, digamos assim, regulatório da ciência e tecnologia, para que a ciência chegue à ponta, ou seja, o Brasil tem muita tradição de ciência, um pouco menor de tecnologia, um pouco menor de inovação, então a gente precisa aumentar a inovação. E a inovação é quando esses conhecimentos da academia chegam aos produtos e processos, entendeu? E serviços. Agora, é muito importante essa parceria e entender que a inovação ocorre na empresa, ou seja, existe uma série de arcabouços legais que permitem redução de impostos, utilização de impostos, como, por exemplo, tem a lei de informática, tem a lei do bem, que permite que qualquer empresa que tenha lucro real aplique ciência e tecnologia e tenha uma redução, use uma parte dos impostos a serem pagos. Ou seja, o que o Ministério está tentando criar é uma ambiência e botar ciência e tecnologia na pauta. Essa questão do Covid está mostrando muito isso. Não adianta a gente construir hospital, construir infraestrutura, fazer descontaminação. As soluções para descontaminação, por exemplo, é um item que nós estamos trabalhando, passa por ciência e tecnologia. Do combate ao vírus, passa por ciência e tecnologia. Das novas vacinas, passa por ciência e tecnologia. E eu não acho diferente que a construção civil passe por ciência e tecnologia, novos materiais, redução dos resíduos da construção. Ou seja, o que o Ministério está trabalhando hoje
é tentando criar toda essa ambiência de facilidades para isso. E o ministro Marcos Pontes aqui tem colocado muito isso, ou seja, temos que botar a ciência na rua. Ciência e tecnologia tem que estar na boca do povo, dos jovens, tem que estar no ensino médio, no ensino, nas empresas. As empresas têm que achar importante a ciência e tecnologia, porque o único jeito de agregar valor é que a gente crie novas funcionalidades aos produtos, aos processos. Ou seja, não adianta a gente exportar toneladas, a gente tem que importar toneladas a $1 a tonelada, a gente tem que exportar quilos a dezenas de dólares. É isso que agrega valor. E isso temos muita oportunidade na construção civil. Eu só fiz um apanhado genérico, assim, eu não quis falar de instrumentos específicos, mas se vocês quiserem falar sobre instrumentos específicos, nós podemos pontuar. Obrigado. Uma pergunta só, uma curiosidade, quer dizer, está se discutindo muito aí no pós-Covid o papel de cada país, né? O papel de cada indústria, de cada processo que cada país, porque está se redesenhando, na verdade está tendo um redesenho mundial aí das cadeias, das tais cadeias produtivas. Como é que o Ministério está agindo ou pensando sobre essa questão? Isso daí é um dos pontos interessantes, porque nessa política de produzir mais barato, produzir em maior quantidade, a gente, digamos assim, entre aspas, elegeu, de certo modo, a China como a fábrica do mundo. E isso se mostrou uma decisão de alto risco. Ou seja, a gente depender de tudo, de peças e partes da China, é uma coisa complexa. Então, o que vai acontecer? No pós-Covid, provavelmente vai aumentar essas cadeias nacionais, a produção nacional deve aumentar, devemos produzir partes e peças. Nós temos uma oportunidade interessante, isso é uma opinião particular minha, do Eduardo Soriano aqui, como cidadão, que nós podemos ser a second source ou a third source de produtos no mundo inteiro. Por exemplo, quando a gente se reuniu para fazer respiradores, vocês viram aí que um conjunto de empresas estão produzindo respiradores com todas as peças nacionais. Agora, precisa ter políticas públicas que incentivem a valorização do produto nacional. Não é reserva de mercado, longe disso. Nós temos que incentivar, de certo modo, o conteúdo nacional com competitividade. Ou seja, quando a gente vê os tigres asiáticos, por exemplo, eles tinham políticas assim, mas eles tinham que exportar também. Então, quando você exporta, você tem que aumentar a competitividade. Então, nós temos que valorizar, nós temos muitos recursos naturais, nós temos que agregar, não só vender os produtos in natura, por exemplo, ferro, digamos assim, e outros minerais, mas temos que vender vigas, temos que vender ligas, temos que vender as chapas, temos que vender já alguns semi-acabados, e isso é importante, e isso vai haver uma valorização. Eu gostaria de não adiantar muito isso aí, porque nós estamos preparando algumas coisas, mas nós estamos tentando valorizar a cadeia de produtos nacionais. Inclusive, o ministro Marcos Pontes já adiantou vários editais aí, está saindo editais de subvenção econômica, bastante, para que a gente incentive empresas e startups do Brasil a começarem a se diferenciar por ter produtos e processos e serviços com tecnologia. Isso é de uma forma geral. Agora, está sendo criado vários mecanismos, o Ministério foi estruturado de uma forma que tem uma parte que cuida mais da ciência, para os TRLs, ou seja, outra parte tentando o empreendedorismo e inovação, a outra tentando botar os produtos na rua, entendeu? Então, o Ministério está trabalhando isso, e isso com suas unidades de pesquisa e com vários programas. O Embrapi surgiu aqui na nossa secretaria e é um sucesso, ou seja, o Embrapi é um tipo de programa, é um tipo de instituição
que atende a empresa, onde o Ministério, o governo põe 1/3, o ICT põe 1/3 e a empresa põe 1/3. Ou seja, ele tem um fast track, ele atende os prazos da empresa, que são muito curtos. Por exemplo, a maioria dos projetos da Embrapi são fechados, o professor pode falar da USP um pouco sobre isso. Eu não lembro se é da USP, é da USP. É da USP. É um pouco sobre isso, esses processos são fechados em 30, 60 dias, e isso está funcionando mesmo. E o foco é empresa, é produto, TRLs mais altos, para botar esses produtos no mercado. Não adianta a gente produzir tecnologia, papers, nós temos que produzir, nós temos que, além de produzir, eu tenho uma piada que eu sempre falo, além de produzir, publicar na Nature, eu quero publicar no Wall Street Journal, eu quero publicar nos jornais de negócios, é isso também, muito importante. Sem dúvida. Eu convidaria agora a todos aqui a se juntar a nós, porque cada pergunta aqui que eu vou fazer, eventualmente alguém que quiser levantar a mão e também participar da resposta. Então, eu vou começar com o Dani. Dani, tem duas naturezas aí de questões que estão surgindo. Uma é especificamente, a Vitacom, ela sempre foi conhecida por modelo de negócio, né? Nós estamos num mundo pós-Covid que tem mudanças. Não é só a taxa de juros que está indo lá para baixo, mas tem mudança de consumidor. Então, essa é uma questão, mas tem muita gente falando da obra, assim, né? Então, a curiosidade é o seguinte, a Vitacom, e aqui eu vou só fazer um parênteses aqui, fazer uma propaganda, eu estou num grupo da Abrainc, né, que a Vitacom também participa, né, a entidade da Abrainc, com mais de 50 entidades, e a gente está com um desafio da produtividade. Nós construímos uma plataforma onde as empresas que têm exemplos de produtividade estão levando para essa plataforma para ser conhecido por todo mundo. Então, a curiosidade é o seguinte, Vitacom, modelo de negócio, produto, e lá dentro, e da obra, como é que é lá? Como é que é a produtividade? Como é que você trata, você que é o responsável por operação, como é que você também trata ali na inovação de processo, de métodos? Olha, eu acho que é o grande desafio do modelo de negócios da construção. A Vitacom, ela pensa de como melhorar a vida do seu cliente investidor. E, para isso, a gente pensou no ciclo de vida do projeto, da obra, efetivamente, de uma forma mais dinâmica. Então, a gente pensa na obra para entregar ela completa. Então, não é só entrar o cimentado e a parede. Então, a gente vai até o final. A gente ainda faz a locação. Então, a gente tem até a plataforma House nossa, que é um spin-off da Vitacom, que coordena toda essa parte de novos negócios do mercado imobiliário, que é a geração de renda. Não é mais para a venda, mas sim para a renda. Então, a gente tem a House, que ela cuida tanto da decoração, que é a House Decor, e a House. Então, a gente tem que pensar no canteiro de obra como um ciclo total. Não só a parte bruta, hardware, que eu posso dizer assim, que é o concreto, aço, etc. e tal, mas também com a coisa do software, um pouco mais da inteligência da entrega. Então, cama, enxoval, prato, panela. E a gente tem que pensar nisso de uma forma orgânica dentro da obra. E nosso foco dentro da coordenação dos nossos processos é como botar isso na cabeça da engenharia, do gerente de obra, de quem está lá dentro, de qual é o propósito deles. Eu acho que esse é o maior desafio nosso, que é a tecnologia, é fazer com que as pessoas entendam que estão trabalhando dentro de uma construção, dentro de uma obra, qual é o propósito deles. Não é só terminar o concreto. É assim como terminar esse concreto, onde vai entrar um piso, onde vai entrar uma cama e uma pessoa vai ser feliz. E esse é o maior desafio que tem feito com que os processos tem focado no resultado. O resultado é aquele resultado que as pessoas conseguem mensurar, que é a felicidade de ter um apartamento perfeito, uma unidade pronta, completa e com baixíssima nível de problema. Então, esse é o maior desafio dos canteiros de obra hoje da Vitacom, é como treinar as pessoas com um propósito único. Desde como entender o cliente. Um ciclo, a gente não pode esquecer, o ciclo de comprar um apartamento e entregar são 3 anos. É muito tempo. E, às vezes, o cliente ele compra uma coisa há 3 anos e muita coisa na vida dele muda. Quando ele vai receber ou vai ter esse produto pronto, ele mudou os propósitos, os diferenciais, os objetivos dele. E nosso papel é fazer com que ele esteja acompanhando e a obra entender isso também. Então,
além do canteiro de obra ter muito treinamento sobre o que é Vitacom, qual é o nosso propósito, como entregar a unidade. Então, a gente já não vende mais apartamento no cimentado, já vende com piso, com luminária, com ar-condicionado, porque isso ajuda quem está fazendo o processo da obra a entender a terminalidade do processo. Um piso mal acabado, não adianta, tem que estar com um piso pronto, nivelado, perfeito, porque isso faz com que as coisas entendam o propósito final da entrega. Então, o maior desafio hoje da Vitacom, porque ela tem a consultora e também trabalha com outras empresas, é como treinar as pessoas pelo propósito único da inovação, vamos dizer assim, do produto final. Cada um entender que seu pedacinho de obra faz parte de um conjunto muito maior do que só aquele pedacinho que ele fez. Walter, eu acho que você está no mundo. Esqueci. Obrigado, Dani, pela resposta. Vanderlei, você sabe que as perguntas mais difíceis vai para você, porque você é professor, né? E é uma pessoa que convive com toda a cadeia, né? Então, tem algumas colocações aqui que são colocações de contexto, né? A gente fala, às vezes a gente fala, e a impressão que dá que o nosso assunto é só para grandes empresas, né? Como a empresa do porte da Vitacom, que o assunto inovação fica restrito a isso. Mas nós somos um país de um enorme déficit social e somos um país de uma legião de desempregados, né? Então, com esse nosso contexto, né, com esses nossos desafios, como é que a gente caminha a inovação enfrentando tanto o desafio, né, do baratear, porque o baratear permite acesso, a questão do emprego e a questão de que, eu me lembro, tinha um determinado momento que a construção civil registrava perto de 100 mil empresas, só da construção. Então, como é que a gente constrói uma coisa positiva com esse entorno todo que nós temos? Eu acho que são muitas questões, mas eu vou dizer duas coisas que talvez sejam um pouco polêmicas. Certos empregos têm que desaparecer no Brasil, né? Uma construção com baixa produtividade, ela necessariamente vai manter uma massa enorme de trabalhadores na pobreza. E enquanto a gente não resolver o problema da produtividade, nós vamos ter trabalhadores pobres com todas as implicações sociais, ambientais, de produtividade que isso significa, né? E é muito difícil uma empresa só mudar isso. Então, eu acho que nós temos que abandonar a visão da construção, que é aquele setor que emprega qualquer um, porque ele paga qualquer coisa. E isso condena o país e gerações à pobreza. Não é uma solução de futuro. Então, a gente tem que aumentar a questão da produtividade, e isso passa por investimento, né, e empregar mais gente e pagar melhor. É assim que a humanidade saiu da caverna e é assim que a gente gera riqueza, né? A segunda questão é o tamanho das empresas. Na verdade, a minha experiência, a maior parte dos que investem em pesquisa hoje são empresas grandes, tá? Até porque são as primeiras empresas, elas estão mais estruturadas, elas têm escala para diluir risco, né? E a inovação, ela é inerentemente um negócio de risco. Se você não tem muita escala, fica complicado, né? E aí que entra a questão do capital de risco, né? Ele entra para dividir o risco contigo. Aí entra a Embrapi, entra a FAPESP. Quando a FAPESP e a Embrapi botam dinheiro num projeto de inovação de uma empresa, ele está diluindo o risco da empresa, né? Mas a Embrapi, por exemplo, tem feito algumas iniciativas com o Sebrae. Então, a gente tem alguns projetos Embrapi, eu não tenho nenhum na nossa unidade aqui, que trabalha com o Sebrae, onde, inclusive, de parceria. Eu tenho uma grande empresa que tem um fornecedor, que tem uma ideia, né? A grande empresa está interessada em comprar o resultado dessa ideia, o cara está na cadeia dela, a empresa bota um pouco, a grande empresa bota um pouco, a startup não precisa colocar nada, né? E o Sebrae coloca pela startup. E depois entra o dinheiro da Embrapi e entra os recursos da Universidade de São Paulo e podemos criar startups a partir daí, né? Eu acho que a grande crítica que eu tenho ouvido e do modelo de inovação que foi criado nos últimos, sei lá, desde o governo Fernando Henrique aqui no Brasil, é que ele favorece
desmesuradamente as grandes empresas. Isso, em parte, é verdade, né? Mas não é uma verdade absoluta, isso está sendo mudado. A FAPESP tem uma linha chamada PIP, que é para pequenas empresas. Ela dá a bolsa para o empreendedor, por 3 ou 4 anos, desenvolver o seu produto. Tá? A qualidade das propostas, na média, é muito baixa. Tem muita gente que quer a bolsa. A bolsa é boa, né? Mas tem muita coisa interessante saindo de lá, né? Vocês viram agora, nesse caso aí do Covid, o primeiro ventilador novo a entrar no mercado foi de uma startup financiada pela FAPESP. O camarada terminou o doutorado, começou a fazer uma pesquisa, não era em respirador, com uma bolsa FAPESP empreendedor. Tá? Então, isso dá para a gente fazer, né? Existe marco institucional para isso, existem recursos, né? E por parte da universidade, existe uma quantidade crescente de professores interessados, como diz o nosso secretário, não só em fazer papers, mas não publicar só no Journal, mas publicar também no Financial Times, né? Eu, particularmente, estou bem interessado nisso. Meu grupo é interessado em coisas assim, né? Então, esse é um mundo novo para a gente, tá? É um mundo novo. Eu não sei se eu respondi tudo, mas... Sim, tá ótimo. O Pereira, para você agora. Eu mesmo já visitei lá a fábrica de vocês, é um negócio muito, muito moderno, muito bacana, as tecnologias que vocês usam lá, mas para entrar lá na empresa do Dani, para entrar na construtora, em geral, você está dentro de um sistema construtivo, né? A tua inovação tem que conversar com outros materiais, tem que conversar com a construtora, senão ela não vira, de fato, né, uma coisa viva no mercado. Como é que vocês trabalham isso? Perfeito. Eu vejo assim, né? Quando a gente fala de inovação, a gente pode pensar em 3 grandes frentes, né? Você tem aquela engenharia focada no produto, que daí, como você falou, você tem que ter muita consciência da aplicação, qual que é o desempenho desejado, qual que é a melhoria em termos de característica de produto. Você tem também uma outra frente, que é a engenharia de aplicação. E essa, sim, eu acho que ela conversa muito bem com a engenharia de produto, entendeu? Então, não tem como fazer nenhum tipo de desconexão, né, ou desassociar esse processo de fazer uma boa engenharia de produto a partir de uma boa engenharia de aplicação. Então, seja na indústria da construção civil, no segmento de construtora industrial, infraestrutura, setor imobiliário, eu acho que a questão da aplicação, ela está cada vez mais presente, mais viva dentro das empresas, porque o foco é exatamente o que você falou, Walter, a gente pensar o foco do cliente, entendeu? É pensar naquela aplicação, naquela necessidade, e aí você começa a trabalhar mais a customização da inovação, né? Algumas ações de inovação, evidentemente, que você consegue puxar isso para poder atender uma tendência de mercado, alguma movimentação global que está acontecendo, que são situações mais amplas, né? Mas dentro de um processo de fazer uma boa engenharia de aplicação, é através dessas análises aí, com um certo grau de profundidade, que você consegue desenvolver uma boa inovação, uma boa engenharia de produto, tá? Então, tem muito essa questão do trabalho de campo. Não adianta ficar dentro da siderúrgica querendo desenvolver a melhor liga do mundo se você não entender efetivamente as dores lá da ponta, né, do downstream, né? Walter. Oi. Não, é que eu acho que o modelo que a gente tem desenvolvido lá na Poli, a gente tem feito isso na área de argamassas, por exemplo, né? A gente trabalha com a questão do consórcio. Então, o consórcio, ele reúne o fabricante de material, que tem tecnologia, tem uma capacidade, né? Mas, às vezes, ele não enxerga o problema da Vitacom, né? Porque o problema da ArcelorMittal é gerenciar essas pequenas fábricas de fazer aço que eles têm espalhadas aí pelo mundo, né? Ele entende de aço, e ele pode fazer muita coisa. Agora, se nós não tivermos a capacidade de fazer os pedidos de forma clara e sentar e achar as oportunidades, às vezes eu tenho uma ideia, né? Eu estou aprendendo muito com o nosso trabalho com o Arcelor, né? A gente teve uma ideia, a ideia foi evoluindo, vai virar um projeto, o projeto está envolvendo gente de fora do Brasil já,
né? E aí eles começaram a discutir, bom, em que unidade nós vamos fazer isso? Não, mas se eu pegar tal forno em tal unidade, com não sei o quê, né? No final das contas, eu posso ter a ideia que eu quiser. Se ele não tiver a fábrica, né, até ele montar uma siderúrgica para atender a minha ideia maluca, vai levar 10 anos. Né? Mas com essa... Aí a gente começa a fazer ajuste, né, na ideia para tornar ela viável. Execuível com a infra que já se tem, com o mínimo investimento. E eu não chego no produto ideal, mas eu chego num produto. Tá? Então, essa coisa da cadeia, de você ter espaços onde eu tenho o fabricante de material, né? O pessoal, os projetistas, a universidade tem capacidade, não estou elogiando a mim mesmo, mas a gente tem laboratórios, a gente tem... se você precisar de alguém que discute como matar o Covid, eu arranjo 30, cara, bom. Né? A gente estava discutindo um problema de Covid aí e você consegue mobilizar. Né? Então, eu tenho a universidade e tem a construtora lá na ponta. Né? E nós temos que ouvir o usuário, a Vitacom está absolutamente certa, né? O cliente. E aí, uma das coisas que nós temos que parar de fazer na construção é achar que inovação é para baixar custo. Tá? Em nenhum outro setor industrial, inovação é para baixar custo. Inovação é para aumentar a produtividade e para agregar valor. Para quem? Para o cliente final. Uhum. Ninguém vai pagar um departamento que é a mesma porcaria que qualquer um faz na esquina. Agora, se você tiver algo que interessa para o cliente, e isso tiver no orçamento dele, né, tem que formatar o produto, você tem valor. Né? Então, uma vez eu disse para um secretário nacional de habitação que ele queria fazer habitação popular por $5 mil. Eu falei, eu tenho uma ideia, e a habitação pode ter o tamanho que o senhor quiser. O senhor entrega a casa popular virtual. O cara chega, imagina, se constrói isso no SketchUp e entrega para o cliente. Vai lá o governador, o prefeito, e inaugura. Né? Era na época daquela... Lembra antes do Facebook, tinha aquela história onde tinha terreno, né? A gente faz os conjuntos habitacionais na web, fica a joia. Eu só queria fazer um comentário, uma deixa aí, que tanto nessa questão de sistemas construtivos, nós lá na BCP, a gente, há mais de 10 anos, a gente trabalha o conceito de plataformas, né? Para vocês terem uma ideia, em 2014, no auge da construção, a gente tinha 1.100 organizações trabalhando junto com a gente. Então, a gente tinha lá o grupo de parede de concreto, o da argamassa. Então, o que a gente faz? Exatamente por essa fragmentação da cadeia produtiva, a gente trazia todos os atores, localizava problemas e oportunidades e, em conjunto, e respeitando os interesses e papel de cada um, a gente buscava desenvolver. E isso é uma das razões para que a gente acredita que nosso sistema parede de concreto acabou liderando aí foi um sistema que, na época, inovador, que mais cresceu no Minha Casa Minha Vida. Eu queria, Eduardo, eu queria te trazer aqui para o debate, até é uma oportunidade para a gente entender melhor o Ministério, né? Eu diria que a gente teve um banho de Ministério da Saúde. A gente entende, hoje todo mundo entende que o SUS é importante, né? Acho que muita gente nem sabia o que era SUS. Hoje a gente olha e fala, pô, que bom, né? Que o Estado tem o SUS. Como é que a gente entende o seu ministério, né? Qual que é o papel da universidade, o papel de uma FAPESP? Como é que a ciência e tecnologia estão organizadas aqui no Brasil? Vamos lá. Isso é um pouco mais complicado de falar, mas é muito importante a gente entender que uma das coisas importantes é botar ciência e tecnologia na pauta. Essa questão do Covid botou ciência e tecnologia na pauta. Ou seja, a solução, por exemplo, para o Covid, são desenvolvimento de medicamentos, vacinas, sistemas para combate ao vírus, seja antes ou depois de entrar ele no corpo, etc., etc. Né? Então, isso não é feito entre aspas, com areia e cimento. Isso é ciência e tecnologia, né? Certo? A ciência e tecnologia é importante para essa solução desses problemas. Primeira questão.
A segunda, ela é solução um pouco para produtividade. E não é para reduzir custos, eu adorei isso que o professor falou, não é para reduzir custos, é para aumentar a competitividade. Aliás, viu, Eduardo, só para você saber, teve algumas questões aqui com preocupação, com aquela preocupação social, né? Que nós temos uma grande quantidade de desempregados no Brasil e toda vez que a gente está falando de produtividade e de inovação, existe um receio de que a gente faz com, né, quem fica no caminho por inteligência artificial, enfim. Na verdade, é o seguinte, você agregar, igual eu falei, novas funcionalidades, por exemplo, hoje em dia, inteligência artificial, por exemplo, é um dos focos do Ministério hoje em dia. A gente pensa uma coisa tão longe, mas não é tão longe assim. Está sendo utilizada inteligência artificial nos hospitais para acompanhar pacientes. Então, o sistema acompanha vários pacientes e toma preditivamente ou preventivamente ações. Isso é muito interessante, ou seja, porque em vez de você trabalhar no conserto, você trabalha na prevenção. Eu estou dando um exemplo, que às vezes parece muito, IoT, parece uma coisa longe, materiais avançados, grafeno, nanotecnologia, parece uma coisa longe, né, professor? Mas elas estão aí no dia a dia. Essa questão dos minerais estratégicos. Antigamente, para produzir um carro, você precisava de 10 minerais. Para produzir isso aqui, você precisa de quantos? Dezenas de minerais, ou seja, e é isso que faz ciência e tecnologia. Como é produzir esses minerais de forma mais eficiente, como produzir, por exemplo, ímãs permanentes, por exemplo. Um exemplo, né? Hoje em dia, os motores mais eficientes são de ímãs permanentes. Como é que se produz ímã permanente? Terra rara. Ou seja, terras raras. E o que aconteceu? O mundo produzia terra rara, a China começou a produzir barato, começou-se a fechar aqui. Na hora que a China começou a produzir, só ela dominar o mercado, o que ela fez? Aprendeu a ser capitalista, multiplicou por 10 os preços, começou a impor cotas de importação, e tudo tem aqui terra rara, tudo tem esses minerais. Então, nós temos que desenvolver a ciência e tecnologia e as soluções para o Brasil. A questão de construir da ArcelorMittal, por exemplo, a questão desses aços especiais. Temos muitas oportunidades aí. Eu tenho muito contato com a CBMM e a gente está junto em vários projetos e várias ações. Essa questão de agregar valor. A BM, por exemplo, está preocupada com a construção metálica, nós temos trabalhado junto com eles, porque às vezes se especifica o produto e fala tecnologia. E se você tiver uma outra tecnologia mais avançada? Por exemplo, esses novos... eu gostei muito dessas novos tipos de residência. Eu fui no hotel em Londres há pouco tempo. O hotel, acho que cabe na minha mesa. Mas ele tem tudo que eu preciso. Você puxa aqui, sai a mesa. Você puxa ali, sai isso. A cama é elevada. Você tem um painel que controla tudo. Ou seja, em, sei lá, 3 metros quadrados, ele tem mais conforto do que, às vezes, um quarto de 6 metros quadrados de outro hotel. Ou seja, a inteligência. Ou seja, a ciência e tecnologia é um pouco disso, né? Agregar tecnologia, mas nem tudo essas tecnologias que a gente pensa, às vezes, em tecnologia, é coisa muito complicada. Vamos voltar para a área social. Tecnologias sociais. É um ponto muito importante. Tecnologia de sanilização de água, por exemplo. O Ministério fez uma ação ano passado de tecnologia de salinização. Sabe o que a gente descobriu? Tem 15 ou 20 empresas no Brasil que fabricam isso, que podem produzir, é uma questão de qualidade, melhoria de produto e processo, que pode ser feita em cooperação com a universidade, e a gente fica importando equipamentos que poderiam ser produzidos aqui. É um pouco disso também. Vamos cair num mundo mais mortal, assim. Na construção, ou seja, essas novas tecnologias, esses novos materiais mais leves, que, por exemplo, quando você faz uma construção mais leve, eu trabalhei um pouco na construção civil por ter parentes que trabalham na construção civil, aquela construção pesada. A parede do meu apartamento, aqui em Brasília, tem 2 palmos. Ou seja,
o custo daquilo, a superestrutura que precisa aquilo hoje em dia, e você escuta tudo que tem no vizinho, ou seja, o que nós precisamos hoje na construção civil é trazer esses novos materiais, esses novos metais, esses novos processos construtivos, essas novas tecnologias, essa nova forma de dar o reuso para os materiais, a integração de energias renováveis no projeto, a integração de TI, a integração de sistema de segurança, etc. A ciência e tecnologia atua no campo mais mortal, assim, mas também atua na ponta. Por exemplo, se vocês verem aquele projeto Sirius aí em Campinas, é um dos maiores experimentos do mundo, um equipamento fantástico que tem não sei quantas linhas de luz, que permite pesquisas em medicina, em materiais, em todas as áreas do conhecimento. Então, a gente também quer trabalhar nesse dia a dia da ciência. E o ministro Marcos Pontes tem feito muito isso no sentido de popularizar a ciência, botar a ciência na TV todo dia, fazendo essas lives. Isso é muito importante. Os jovens, começar a movimentar os jovens para a ciência e tecnologia. Isso sem dúvida. Pessoal, nós estamos aqui já ultrapassando, mas eu quero fazer uma última rodada pinga-fogo, 1 minuto para cada um. Qual é a mensagem? Nós estamos aqui ainda com 223 pessoas que continuam com a gente até esse momento. Qual é a mensagem para o profissional e para os donos de empresa, em 1 minuto? Qual é a mensagem? Porque nós não vamos viver num país fácil, mas, ao mesmo tempo, é um país cheio de oportunidades. Qual seria a mensagem final aí de cada um olhando para os nossos... para a turma que está nos vendo agora? Quem começa? Vocês estão agora... Eu posso começar, então. Eu vou dar... 1 minuto para cada um, hein? Ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Esse é o primeiro ponto. Ciência e tecnologia nem sempre é uma coisa complicada. Às vezes, pequenas melhorias são importantes e diferenciam no mercado. Ciência e tecnologia não significa complicar as coisas, significa dar competitividade, dar novas funcionalidades. E ciência e tecnologia tem que estar no dia a dia da sociedade. É isso aqui a mensagem. Excelente, Eduardo. Excelente. Vamos lá, Dani. Microfone, Dani. Põe som, Dani. Tá quietinho aqui. Eu acho que grandes momentos da história do mundo e que a gente está vivendo agora transforma as pessoas de uma forma radical. Para o bem, é isso que eu estou pensando. E a gente vai sair muito diferente, com um novo sistema de pensar, um novo comportamento de todo mundo, das famílias, dos executivos e das relações. Acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer tudo melhor. A gente viu muitas coisas erradas até hoje e estamos sentindo essas coisas erradas, independente do caráter que eu estou dizendo, um caráter como um todo. A gente tem uma grande oportunidade de fazer melhor, focar em resultado, focar no bem-estar, na qualidade de vida. E qualidade de vida de uma forma muito mais ampla do que só o trabalho e família. Viver melhor, ser mais feliz, e esse é um grande propósito da Vitacom. A gente trabalha feliz, e isso tem que ser uma regra daqui para frente. A gente tem que valorizar muito a vida, dar valor a todo mundo que a gente precisa, e esse é o grande momento da transformação, e com certeza da inovação. Tem um campo gigantesco para a gente fazer tudo que a gente sempre quis, e essa agora é a hora de fazer. Vanderlei. Eu acho que os empresários, e todos nós temos que perceber que dá para ganhar dinheiro no Brasil fazendo o que nós sempre fizemos. Mas não é isso que tirou a humanidade das cavernas, né? E não é isso que vai tirar o Brasil da pobreza, e não é isso que vai resolver os nossos problemas ambientais, né? Não é isso que vai tornar o Brasil um país do futuro, né? Eu acho que as empresas e os profissionais, eles podem fazer uma escolha, continuar ganhando dinheiro do jeito que eles sempre ganharam, né? E talvez, mas eles têm uma opção, depende de cada um, né? Continuar ganhando dinheiro, e talvez ganhando muito mais dinheiro, fazendo a coisa certa. E a coisa certa, e que o Brasil precisa, e a sociedade precisa, é inovação. São novas tecnologias para resolver os nossos problemas sociais, ambientais
e até econômicos. A nossa crise, ela tem um fundo de baixa produtividade, né? E a produtividade, ela só vai ser resolvida com investimento em inovação e tecnologia. E isso inclui a construção. Mas esta é uma opção. Dá para ganhar dinheiro fazendo o que sempre se fez, com uma mão de obra barata, né, sendo explorada no dia a dia e comprometendo o futuro do país, né? A opção está na mão de cada um. Pereira, para finalizar. Walter, eu enxergo assim, acho que o processo de inovação, ele pode trazer horizontes a curto, médio e longo prazo. E dessa forma a gente consegue fazer um processo de transformação que eu acho que vai ajudar muito nessa questão de implantar efetivamente cultura de inovação e principalmente no nosso setor que precisa muito disso, né? A gente já sabe mais ou menos qual que é o caminho, temos muito trabalho, como foi falado, o trabalho conjunto, eu acho que é a essência do sucesso para isso acontecer. Eu acho que dessa forma que a gente vai conseguir transformar efetivamente o amanhã, né? A gente consegue construir junto aí esse tipo de ambiente favorável para poder ter o desenvolvimento tecnológico, científico, a questão prática, né, de projeto, execução, e dessa forma a gente consegue avançar dentro dessa cadeia evolutiva que a gente tem aí e tem que imprimir velocidade cada vez mais. Bom, Dani, Pereira, Eduardo, Vanderlei, para mim foi excelente. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, ele permite a gente abrir um pouco a mente e ouvido para a gente tentar mudar, né? Tentar fazer do problema uma oportunidade. Então, eu acho que vocês deram uma contribuição muito bacana aqui, nesse tempo pequeno que a gente teve, mas uma contribuição muito bacana. Eu vou voltar aqui a palavra ao Davidson para encerrar aqui essa nossa tarde e noite já. Obrigado aí a todos. Obrigado. Muito obrigado, Walter. Este foi, então, o 7º webinar Inovação na Construção. Queremos agradecer aí ao professor Vanderlei, coordenador da unidade Embrapi, da PoliUSP, também ao Dani Spivak, COO da Vitacom, também ao Eduardo Soriano, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e ao nosso amigo Antônio Pereira, da ArcelorMittal, Walter, diretor de mercado da BCP, uma das criadoras dessa iniciativa do Todos pela Construção. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, que participou, e desejamos, né, bons momentos de inovação a todas as empresas. Movimento Todos pela Construção, 100 cursos online, ao vivo, 60 minutos, aqui esse grande movimento para nós fazermos a diferença. Uma iniciativa EtSoluções, ConstruLiga, ABCP, SNIC, Sebrae Nacional e ConstruLearning, Joint Etos e ConstruLiga. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, senhores e senhoras. Até a próxima.